Ah, você vai lá? Eu falei, vou, porque nós precisamos ter esse diálogo de alto nível, um diálogo que tem interesse nacional. O diálogo que nós temos que traçar é de interesse nacional. O Brasil é um potencial econômico tremendo. Então, todas as barreiras que vão querer nos impor, vão buscar sempre na cadeia produtiva do álcool, da carne e qualquer outra, do aço, que foi colocada essa nota do New York Times. Os metalúrgicos do ABC. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Então, o produto ele tem que ser ético. Quando ele chega lá no final, para botar o álcool na bomba, tem que ser um produto que ele não esteja contaminado. Né? E quando a gente quer exportar o aço para lá para fora, esse aço, eles vão ver lá se ele está contaminado. Então nós temos que ter muito cuidado. Trataram da norma 31, digo aos senhores, eu acho que uma iniciativa muito boa seria dos sindicatos rurais fazer uma cartilha com a norma 31. Ela não é muito complicada não, ela é uma norma factível. O nosso membro da CPNR, eu participo da CPNR, né, do assessor jurídico da CNA, né, nós debatemos em alto nível. Então nós estamos aqui para um diálogo e para realmente avançarmos. O país precisa avançar nisso. Tá bom? Tá bom? O Nilson Leitão quer fazer pergunta, o Colato, e também quero... A nossa produção está dizendo que nós vamos rodar imagens para esclarecer aos nossos telespectadores o que seria trabalhos análogos ao escravo. É isso mesmo, né, que vamos fazer nesse instante. Mas aí, por favor, enquanto... Nilson, na sequência eu coloco. Pois, vamos lá, Nilson. Então estamos mostrando o que seria. Por este motivo, os produtores são obrigados a fornecer aos trabalhadores equipamentos de segurança e condições de conforto e higiene. Na essência, essa é a ideia. Os trabalhadores sabem exatamente o que são e que nós estamos tentando esclarecer as normas. É isso, né? CNA, eu acho. CNA. Doutor Jonas aqui nos mandou essas imagens. Não foi, eu acho que não foi não. Essas imagens são enviadas pelo pessoal da CNA, pelo doutor Cristiano Zaranza, e elas estão, claro, servindo de temas para o chat, para as perguntas que vocês poderão participar nesse instante, perguntas, portanto, à CNA, que tem a obrigação de esclarecer. Nós estamos tentando trazer mais informações. Eu fico... Ah, sim. Na cidade. Praça dos Três Poderes. Beleza, pertinho ali. Abre a janela e vê isso daí. Lá pode. Na verdade, não pode. Alguém está falhando ali. Veja só esses trabalhadores no alto do monumento sem nenhum tipo... E aí vai, né? Olha que loucura. Doutor Jonas, que loucura, hein? Não pode. Isso está errado. Está errado. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Alguém está falhando lá e tem que ser responsabilizado. Poderes, doutor Jonas. Alguém tem que ser responsabilizado. Rapaz. Vamos lá. Só dar um exemplo. Na nossa procuradoria, nós paralisamos uma reforma por causa disso. Na sua procuradoria? Na procuradoria. Tentou, parou a obra. Parou. Não tem... Fala, Nilson. É uma eterna vigilância. Isso é uma eterna vigilância. Alguém ali está falhando. Eu fiquei agoniado para falar aqui, João Batista, pelo seguinte. Exatamente nessa linha. O que não pode ter nesse debate que está acontecendo no Congresso... Acho que é a emoção. É a ideologia. O sentimento... do lado A contra o lado B. Tem que ser o sentimento de brasileiro em primeiro lugar. Agora, o que não pode, o que mais reclama a Frente Parlamentar, a CNA, essa comissão dentro do Congresso, é que efetivamente é visto o campo colocando imagens que vai realmente tocar as pessoas que são lá do sudeste do país ou do sul. Mas espera aí, se apresentar uma imagem aqui, que eu até vi com o Dr. Jonas, numa situação do trabalhador rural indo trabalhar em caminhão boiadeiro, naquela situação, vai achar aquilo horrível. Agora o trabalhador urbano que vai naquela lata de sardinha, que são os ônibus e o transporte público, que são trabalhadores também, que vai trabalhar na indústria, que vai trabalhar no comércio, aí também deveria ter uma notificação ao governo federal. A mesma situação, que não é o caso de funcionário, mas se o Ministério Público visitasse a situação
degradante, subhumana que vive a grande parte dos assentados brasileiros, Sim. também serve para notificar o governo federal. Então tudo isso tem que ser visto de forma na isonomia, todos iguais. Aí sim nós estaríamos vendo um Brasil melhorar. Doutor Jonas, vou passar para o Colato. Eu queria voltar um pouquinho a essa questão da água, doutor Jonas. Não é a questão do coxo, pelo amor de Deus. Nós estamos falando em copo descartável. Por isso que eu estou falando, deputado Colato, porque a questão, a condição análoga de escravo, ela é gravíssima. Exato. Ela é aviltante quando a condição humana. Exatamente o que é trabalho não é escravo. Um copo que se serve. Eu gostaria que depois o senhor colocasse aqui qual é o seu conceito de trabalho escravo. O que o senhor acha que é trabalho escravo no campo? Onde é que você vai enquadrar o agricultor como trabalho escravo? Essa é uma questão que nós temos que discutir aqui. O que nós conseguimos levar à discussão? Quando nós discutimos o Código Florestal, o pessoal só queria discutir o campo. Nós conseguimos levar a área urbana também para essa discussão. Agora a questão trabalhista também, na PEC, entrou a área urbana. Você tem uma empresa que poderá ser expropriado se você não tiver uma carteira assinada, por exemplo, de um trabalhador que vai ser enquadrado como escravo. E o rito é sumário. Você tem a denúncia, vai para o Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Federal, vai para a lista negra, que você não pode vender mais nada, né? E vai para a análise de todo esse processo. E a defesa, né, é feita, mas quem julga é aquele que te multou. Ora, né? E todas as áreas são assim, não é só na questão do Ministério do Trabalho. Então, essa é a questão que nós temos que trabalhar aqui. A questão do copo é realmente copo coletivo. E eu queria passar, um dia desses, eu fiz um pedido na Câmara, na mesa, quais os processos que o pessoal estava sendo multado, enquadrado como trabalho escravo. É um pacote assim, e a maioria deles, o enquadramento é por tomar água em copo coletivo, não descartável. Está lá nos processos e é só nós vermos, então o senhor tem que dar uma olhada nisso para que a gente possa realmente comprovar para o senhor. Bom, atenção, olha aqui. Doutor Jonas, 5 minutos para a gente sair do ar. Por favor. Vamos lá. Quando a gente fala em condições análogas de escravo, eu quero repetir, são condições aviltantes à dignidade da pessoa humana. Tá? Com todo respeito, deputado, eu sei do seu embate, eu assisti até algumas embates seu no Congresso Nacional, respeitamos sua posição, né? Mas quando nós falamos disso, é situação realmente que o ser humano ele é colocado em condição de coisa. Né? É coisificado, como nós chamamos. Né? O ser humano ele não é revestido da dignidade que ele tem que ter, né? Como um elemento importante, né, para a produção da riqueza, né? A relação capital-trabalho. Então, esse é o ponto importante, é a pedra de toque. Quanto à questão do sumário, com todo respeito, deputado, nós temos debatido isso. Essa chamada expropriação sumária não existe, porque a própria lei que regulamenta a expropriação, que é a lei vigente trata dos psicotrópicos, ainda não tem propriedade expropriada. E o rito ali é um rito rigorosíssimo. O juiz pode, numa canetada, extinguir o processo. Se não estiver bem instruído, não estiver bem informado, se tiver dado oportunidade de defesa para aquele que é acusado com de tal gravidade, porque está lá no artigo 149 do Código Penal, é um tipo criminal. Quer dizer, não podemos compactuar com processos de exceção em plena democracia. Graças a Deus. Isso é importantíssimo, claro, deputado. Claro. Doutor entendeu? Jonas, eu tenho uma boa notícia a todos. Esse assunto é tão importante que nossa audiência a nossa audiência está tão entusiasmada com isso que a nossa direção do Canal Rural nos concedeu mais 15 minutos para esse debate. Que maravilha! Vamos esclarecer cada vez mais. E só acrescentando... Mas eu coloco uma dúvida aqui na expropriação quando você entra na área rural, porque até os traficantes eu acho que tem mais privilégio nesse Brasil que os produtores rurais. Quando você enquadra o produtor rural como expropriação, se tiver alguma coisa enquadrada como análogo de escravo, eu temo, porque há uma raiva dos fiscais contra os produtores rurais que a gente não sabe por quê. Não, deputado, se é esse pessoal que põe a comida na mesa. Eu vou voltar àquela premissa primeira. Produtor é produtor, é o que produz a riqueza. O que nós estamos falando é de um pequeno grupo que concorre deslealmente com o produtor, que cumpre com as suas obrigações, né, trata com dignidade seus trabalhadores. Não é dessa pessoa que nós estamos falando. Não é.
Não é do... Também não estou defendendo o trabalho então, escravo. Nós estamos falando aqui claro, de uma minoria que insiste. Você tem essa quantidade? Insiste. Não chega 1%. No país? No país. Não chega 1%. Mas em números. Isso dos casos Jonas registrados. Tem que responder um por vez. Os casos registrados. Vou ficar do lado do Dr. Jonas desse jeito. Vocês ficam os casos registrados. Não pode, agora, por exemplo, 2011, fechamos com um número perto de 2.400 trabalhadores resgatados. 100 e poucas propriedades fiscalizadas, aquelas que chegam a denúncia para ser apurada. Quer dizer, é uma ínfima minoria que insiste em violar o princípio da dignidade da pessoa humana e mais, concorrer deslealmente com alguém. O custo para botar o gado na porta do frigorífico é X, essas pessoas querem botar com X menos Y. Então, o Estado brasileiro, com seus agentes, tem que agir contra essas pessoas, e é o que nós estamos fazendo. É o que nós estamos fazendo nesse país. Doutor Jonas, então assim, a sua pregação... Isso é muito importante. A sua pregação pelo bom senso... E não podemos generalizar. O produtor brasileiro é campeão. Está botando a comida na mesa. Então, esse não podemos colocar no meio dessa pequena maioria. O que está se pedindo aqui, a maioria das perguntas que a gente recebe aqui, na sua linha de bom senso, é que também vocês entendam o que é o trabalho no campo. Acho que é isso que está faltando. Desculpe. Nós temos a novidade do trabalho escravo, das condições análogas de escravo urbanas. Agora que nós nem discutimos aqui, que estão me lembrando aqui que nas imagens que nós mostramos, o simples existência da comida feita no fogão a lenha no campo dá direito a ser considerado trabalho escravo, doutor Jonas. Imagina. Olha aqui a pergunta. Eu acho que é um conjunto, quando se coloca num relatório para se levar depois a uma conclusão de que aquelas são condições análogas a de escravo, é um conjunto de violações. Não é simplesmente fazer uma comida no campo, ou num fogão, como o senhor colocou, que vai simplesmente ali colocar que é um elemento que está configurando o trabalho escravo. Me desculpa, com todo respeito. A censura do colchão com todo tem respeito, necessidade de ser anotado? Com todo respeito, entendeu? Doutor Jonas, olha aqui, a questão da espessura do colchão, né, tem um padrão o colchão, né, aceitável, que dê conforto, né, para que não cause lesão. A altura do beliche, por exemplo, 2 centímetros. Não, mas aí, vamos voltar à norma 31, que é uma norma factível que eu acho. Eu não vi nenhum produtor até hoje cumpridor da norma 31 que tenha sido autuado. Não vi. Doutor Jonas, eu tenho uma colocação aqui, acho que de bom senso. Aliás, o bom senso é a palavra. Muito bem educada. Ela vem do Paulo Edgar, de Luiz Eduardo Magalhães. Eu tenho várias perguntas, mas essa eu selecionei porque eu achei muito sensata. Quer dizer, a legislação, segundo ele, deve ser diferente para o meio rural e para o meio urbano. O que ele quer dizer é que o senhor entenda, doutor Jonas, que não podemos ter a mesma legislação de trabalho para o meio urbano e para o meio rural, pois as atividades exercidas não possuem o mesmo tempo físico. Na cidade tem os horários de entrada. Por exemplo, não se existe o interesse em explorar o empregado. No entanto, é necessário aproveitar o período climático. Por exemplo, a janela de plantio possui tempo determinado. Eu acho que o senhor sabe que existe um tempo de plantio e um tempo de colheita. É necessário aproveitá-la. Por exemplo, quando chove, os trabalhadores ficam em descanso. E depois é necessário retomar o trabalho. Acho que é isso que as pessoas do campo estão pedindo aos senhores, que entendam as nossas atividades. Um ponto que é importante: o Ministério Público do Trabalho é o fiscal da lei, né? E o auditor fiscal é o cumpridor da lei. Esse é um ponto que não podemos, né? A questão é o seguinte: estamos aqui diante de dois legisladores, né? Que é uma questão que é para ser debatida no Congresso Nacional. Foi mencionada a CPI do trabalho escravo. Eu estive lá prazerosamente dando a minha contribuição na CPI do trabalho escravo e colocando esses pontos que eu coloquei para os senhores, que são pontos importantes. A questão da jornada a ser discutida é o espaço do Congresso Nacional. A CPI do trabalho escravo é um grande espaço, deputado Colato e deputado Nício Leitão, para se discutir. Exatamente, o objetivo da CPI do trabalho escravo é tirar um retrato. Tirar um retrato. Nós temos a novidade, outra coisa, da questão da igualdade dos direitos. O Constituinte de 88, ele igualou direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Esse é um ponto importante que tem que ser levado em conta. Mas
senador Dias, do Paraná, com a emenda dele, que igualou o prazo da prescrição, deu outro tratamento também igualitário entre os trabalhadores rurais e urbanos. São pontos importantes que a gente tem que considerar também, entendeu? E agora me parece que está sendo discutido a nova lei do rural também, é outro espaço que o Congresso Nacional tem que discutir. Nós, Ministério Público do Trabalho, nós temos obrigação legal, outorgada pelo legislador, de fazer cumprir a lei, e o auditor também. Então são pontos que nós temos que colocar importante. Colocar aqui que muitos, ou quase tudo que está na NR